Olá, paz do Senhor! Você vai acompanhar a partir de agora uma série de vídeos explicando capítulo por capítulo da carta aos Romanos. Vamos lá? Mas antes de começar o primeiro capítulo, nós vamos primeiro aprender algumas coisas sobre essa carta. Bom, primeiro vamos falar do autor. O autor, todo mundo sabe que foi o apóstolo Paulo, né? Ele mesmo se revela no versículo 1 do capítulo 1. E a carta ela contém várias referências históricas que concordam com os fatos conhecidos da vida de Paulo. O lugar onde ela foi escrita, provavelmente escrito no começo da primavera de 57 depois de Cristo. E é muito provável também que Paulo tenha escrito essa carta na sua última viagem missionária. Foi a sua terceira viagem missionária, onde ele já pretendia retornar para Jerusalém com muitas ofertas para as igrejas ali. Lá no capítulo 1, versículos 5 e 6, Paulo fala algo. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obedecer, para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo começa dizendo isso, essa é a sua introdução. Ele está dizendo que é uma grande graça receber a missão que ele tem. Paulo começa a dizer assim, olha, nós temos uma graça, a graça de receber a missão, de levar a mensagem de Cristo às pessoas, de forma que as pessoas sejam obedientes por meio da fé. Então as pessoas receberiam essa obediência por meio da fé, é o que Paulo está dizendo na sua introdução. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, apenas o primeiro, ela é separada em dois temas. Ele fala duas coisas diferentes. A primeira, Paulo fala do anseio que ele tem em visitar as suas igrejas em Roma. Por esse motivo ele escreveu a carta, porque ele não foi até eles. Então ele escreve para os irmãos da cidade de Roma, dizendo do anseio, olha, eu tenho desejo de retornar, de ir até Roma para revê-los. Vamos ver alguns versículos? Romanos capítulo 1, versículo 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Paulo quer compartilhar aquilo que ele tem, que ele recebeu de Jesus, com os irmãos de Roma, a fim de fortalecê-los. Sabe, queridos, a gente já começa a aprender, né? A gente já começa a ter algo no nosso coração aqui. O desejo de Paulo de compartilhar o que ele já tinha com Deus. Como nós estamos esses dias? Será que estamos compartilhando com as pessoas aquilo que o Senhor tem entregado a nós? Será que nós temos a intenção de fortalecer os irmãos esses dias ou não, né? Ele fala também no versículo 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo queria que a igreja frutificasse, e ele fala assim, olha, eu quero que vocês saibam, irmãos, eu fui impedido de estar com vocês até o momento. Eu não consegui estar com vocês, mas de uma forma ele mandou cartas, né? Ele envia cartas para essas pessoas dizendo, olha, o meu desejo é que haja fruto em vocês. Sabe, isso também pode ser aplicado na nossa vida. Está havendo fruto na nossa vida, está havendo fruto na nossa casa, está havendo frutos do Evangelho na nossa vida, estamos produzindo aquilo que foi plantado em nós esses dias? Sim ou não? É o momento para você se perguntar agora. Nós vamos passar para o segundo tema do primeiro capítulo, onde Paulo fala algo muito terrível. Ele diz, a ira de Deus contra a humanidade. E ele fala dessa ira de Deus. Lá no Romanos capítulo 1, 18, diz assim, portanto a ira de Deus ela é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo fala para os romanos, olha, vocês estão suprimindo a verdade para viver a injustiça. Quer dizer, as pessoas não estão abrindo mão da verdade. No versículo 21 ele continua dizendo, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Paulo fala, vocês não estão rendendo graças a Deus, ainda que o conheçam. Quantos de nós conhecemos a Deus? Quantos de nós já tivemos experiências com o Senhor e mesmo assim não estamos rendendo graças? E mesmo assim não estamos adorando ao Senhor como devíamos?
Se você se perguntar agora, que nota você dá a você nesse momento como um adorador? Ah, que nota eu daria para mim? Sei lá, de 0 a 10. Dá uma nota para você aí agora. Será que você tem rendido graça ao Senhor nesses dias? Do jeito correto? Hã? Mesmo conhecendo a Deus, os irmãos da cidade de Roma não estavam rendendo graças a Deus. O interessante que você precisa entender é que Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos da igreja de Roma. E ele chama a atenção dos irmãos dizendo, olha, mesmo conhecendo a Deus, vocês não estão rendendo graças ao Senhor. O próximo versículo está no versículo 23. Aqui ele começa a pegar pesado, olha só. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E ele começa a chamar a atenção dos irmãos da cidade de Roma, assim, olha, vocês trocaram, vocês estão trocando, né, a glória de Deus por essas coisas. Versículo 25, ouça. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criadores em lugar de Criador, que é bendito para sempre. Amém. O versículo 27 ele continua dizendo, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Paulo começa a chamar a atenção da igreja que estava vivendo essas coisas, a atenção das pessoas que estavam vivendo de qualquer forma, e vivendo de qualquer forma, com homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. Eles estavam adorando répteis, imagens, estavam adorando animais. Paulo chama a atenção do povo. Esse é o capítulo 1. Esse é o capítulo 1. Paulo já começa com um choque de realidade sobre o povo, sobre a igreja, chamando a atenção. Nós vamos ficar por aqui agora. A partir daqui já começa, né? Paulo vem com tudo. Daqui no próximo vídeo eu vou contar para você o capítulo 2 de Romanos. Deus abençoe.